Boa noite, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à nossa sequência de estudos no livro de Atos, que começamos este ano e na misericórdia de Deus terminaremos este ano. Com a graça do Senhor Jesus, hoje nós chegamos no final do capítulo 4 e iniciaremos o capítulo 5 depois de termos estudado na semana passada o que o irmão Rogério chamou de igreja ideal. Mas por que ideal? Porque Atos não é um mero livro que apresenta o que foi a primeira igreja ou as primeiras igrejas logo após Jesus ter retornado ao céu. Lucas, o autor de Atos, ele não escreveu somente para que soubéssemos da existência de uma igreja cujos irmãos estavam cheios do Espírito Santo, viviam em unidade, testemunhavam de Cristo e serviam uns aos outros para que o nome de Jesus fosse conhecido até os confins da terra. É ótimo sabermos de tudo isso, mas Lucas também escreveu para que seus leitores conhecessem uma igreja modelo, uma igreja que cristãos de diferentes épocas pudessem, ao ler os escritos, observar e copiar dentro dos seus respectivos contextos e realidades. Uma igreja que incentivasse os irmãos a missão de levar o evangelho do reino de Deus até os confins da terra. E agora, entendo que pelo fato de a igreja ser a reunião de pecadores redimidos, pecadores como eu e vocês, que creram no Evangelho, na obra salvadora de Cristo, não há igreja perfeita. Não há hoje uma igreja perfeita, assim como até hoje não existiu uma igreja perfeita, mesmo quando os apóstolos eram vivos. E por perfeita eu me refiro a uma igreja que não comete erros, que não comete pecados. E saibam que a Bíblia não oculta nada disso. Pelo contrário, ela mostra como a única pessoa perfeita que pisou nesse mundo foi Jesus Cristo. E Paulo ele escreve isso com muita clareza, levando inclusive em consideração o Antigo Testamento, por exemplo, em Romanos capítulo 3. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Igreja não é primariamente um prédio, e como eu disse, igreja é o conjunto de pessoas que tiveram seus pecados perdoados quando creram naquele que pode perdoar e nos dar a vida eterna, Jesus Cristo. Reunidos ou separados, os crentes no Senhor Jesus continuam carentes da graça de Deus para buscarem a santidade, para buscarem ser como Jesus, para cumprir a vontade do Pai. A igreja é um dos principais meios que Deus usa para que cada um de nós seja santo, como Ele é santo. Todavia, a história também mostra com clareza as falhas da igreja. Ela mostra com clareza as nossas próprias falhas. Por exemplo, observem a igreja de Corinto. Paulo não esconde os seus pecados e ele exorta, como faz com a maioria das igrejas para quem ele escreve. No capítulo 1 a gente lê da primeira carta de Paulo aos Coríntios: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Um grave problema da igreja de Corinto era essa existência de divisões. Existiam panelinhas. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo, eu sou do Zambelli, eu sou do Rogério. Aos olhos de Deus isso é terrível, porque ataca a unidade da igreja. Um outro problema na igreja de Corinto era a imoralidade sexual. No capítulo 5 nós lemos: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. O problema era tamanho que o apóstolo diz que nem mesmo entre os descrentes, os pagãos, havia um problema tal como ele se manifestava entre os irmãos de Corinto. E por fim, vejam mais um problema, mais um pecado entre os irmãos da igreja de Corinto.
Se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Membros da igreja estavam levando uns aos outros aos tribunais públicos, ao invés de eles resolverem esses conflitos internamente. Meus irmãos, a verdade é que o pecado ainda não deixou de existir. E ele também existia na igreja que nós chamamos de ideal. Por quê? Porque a igreja ideal também é real. E a realidade é que toda igreja, grande, média ou pequena, antiga ou nova, de uma denominação ou outra, tem os seus problemas, tem os seus pecados. E essa é uma contribuição que todos nós, sem exceção, damos a essa comunidade. Lucas, ele não poupou Teófilo, para quem ele primeiro escreveu o seu evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos. Ele também não poupou os seus futuros leitores, como nós, como eu e vocês, de saber que o pecado ainda era presente na igreja. Então, ele tanto mostra os pontos positivos a se seguir, a se imitar, como nós temos visto até agora, como também pontos negativos, que nós veremos hoje. Ele quer que nós conheçamos exemplos a serem seguidos e exemplos a serem evitados. E é sobre isso que o nosso texto de hoje vai chamar a nossa atenção. Então vamos orar a Deus para que Ele nos ajude a compreender o texto e aplicá-lo em nossas vidas. Senhor, obrigado por estarmos juntos, obrigado pela Tua palavra. Peço, Pai, para que nós a interpretemos corretamente, que entendamos corretamente e não somente tenhamos ciência disso, como também coloquemos ela para funcionar nos nossos corações. Nessa igreja, na Tua igreja, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, depois de Lucas, autor de Atos, ter dito que não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Lucas, ele introduz um personagem, uma pessoa real, que serve como exemplo a ser seguido, um exemplo entre os irmãos que vendeu seus bens, ou que venderam seus bens, para que ninguém da igreja ficasse carente de alguma necessidade. Vejam, Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Esse personagem chamado José, ele é mais conhecido por nós pelo nome que os apóstolos deram para ele, Barnabé, e que segundo Lucas significa encorajador. E esse nome, esse apelido que deram para ele, caiu muito bem nele, tendo em vista que no livro de Atos, o livro de Atos apresenta Barnabé para a gente como um homem encorajador. É ele, por exemplo, que leva até a igreja de Jerusalém Paulo, o antigo Saulo, recém-convertido, quando a igreja de Jerusalém ainda tinha suspeitas a respeito da conversão de Paulo. Barnabé foi um companheiro fiel em algumas viagens missionárias de Paulo. Foi ele também que aceitou a missão de ministrar para os gregos da Antioquia. Então, além de encorajador, Barnabé ele era levita. E o que isso significa? É que ele era da tribo dos judeus que era responsável pelo sacerdócio, que tinha as demandas religiosas de Israel. O texto também diz que ele era de Chipre. E para quem não sabe onde estava Chipre, está ali, no mar Mediterrâneo. Mas a informação mais importante ela está no versículo 37, nessa apresentação que se faz a respeito de Barnabé. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Ou seja, Barnabé, ele é destacado na narrativa de Lucas como alguém que colaborou para que as pessoas carentes tivessem as suas necessidades supridas. A atenção de Lucas aqui, ela está nesse bom exemplo de Barnabé, que ele deu, e não, na verdade, num aspecto curioso do texto, porque a verdade é que Barnabé, sendo levita, ele não podia ser dono de terras. E isso está na lei mosaica, a gente encontra isso em Números e em Deuteronômio. Nós não sabemos
o porquê Barnabé tinha ou possuía terras, mas para a lente do autor de Lucas, isso não era importante. Isso não precisa nem ser parte da nossa preocupação. O destaque está em mostrar Barnabé como um representante de outros irmãos generosos e exemplos a serem seguidos. Possivelmente como muitos irmãos trazendo para os nossos dias, que participaram generosamente com os seus recursos para auxiliar a catástrofe que aconteceu no sul do nosso país e ainda é um baita problema. Eu não tenho nenhum número estatístico aqui, mas hoje eu me perguntei o quanto Deus usou a sua igreja para que milhares de pessoas pudessem ser acolhidas, alimentadas e bem cuidadas no sul do país. Louvado seja Deus por pessoas semelhantes a como foi Barnabé no seu tempo. Mas agora, assim como Lucas apontou um exemplo a ser seguido, ele vai apresentar um exemplo a ser evitado. Por quê? Porque nós não podemos ter uma visão falsa e romantizada do que é ser igreja. Mesmo da igreja que, como eu disse, nós já chamamos de ideal. Além disso, o que Lucas relatou nos faz perceber que Satanás apresenta uma nova estratégia. Antes era visível que os maiores desafios para a igreja, para a perseverança dela, era a oposição, era a perseguição, eram desafios, dificuldades que vinham de fora para dentro, eram externas. E agora nós veremos que crentes no Senhor se tornaram cúmplices de Satanás, por meio das suas atitudes, ou seja, desafios internos à santidade da igreja. E o capítulo 5 de Atos começa assim: havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Com essa palavrinha aqui, porém, o autor do texto ele faz uma conexão com o que tinha acabado de ser escrito. E antes desse versículo, nós vimos os crentes considerando uns aos outros, preocupados uns com os outros, e entre eles um exemplo, Barnabé, que havia vendido a sua propriedade e dado dinheiro para a igreja, ou seja, sacrificando-se pessoalmente em favor da comunidade cristã, da igreja. Agora, no capítulo 5 começa uma história semelhante. Ananias também era dessa comunidade e ele também vendeu uma propriedade. Mas o que aconteceu? Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, assim como Barnabé, ele também deu dinheiro à igreja. E o que está diferente nessa história aqui é que Ananias, com o conhecimento da sua esposa, ele reteve parte desse dinheiro. E sabem qual é o problema disso? Aparentemente, nenhum. Se vocês quiserem vender suas propriedades e darem parte da venda para a igreja, ótimo! Não há problema algum em não ter que dar todo o dinheiro da venda. Até aqui, de acordo com o que conseguimos entender do texto, não há pecado algum, problema algum que tivesse sido provocado por Ananias, ou por Safira, ou por eles dois juntos. Mas infelizmente, a história não termina aí. Aquele porém do versículo 1 não era somente para contar uma história igual, uma história semelhante. Lucas nos revela mais que Pedro, cheio do Espírito Santo, sabia. No versículo 3, então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Em primeiro lugar, percebam o discernimento de Pedro em notar a influência que Satanás teve nesse caso. E eu disse nesse caso porque nós não precisamos ser influenciados pelo diabo para pecarmos. Infelizmente, a nossa disposição natural, ou seja, a nossa disposição sem Deus, é suficiente para que isso aconteça, é suficiente para nós pecarmos.
Mas aqui, Pedro ele diz que houve uma permissão por parte de Ananias para que Satanás se envolvesse com ele e, consequentemente, com as ações que ele teve. Ananias indevidamente reteve parte do dinheiro que conseguiu na venda da sua propriedade. E isso foi classificado como mentira para o Espírito Santo. Por quê? A palavra original aqui, que vem do texto grego, ela que foi traduzida por reteve, ela foi a mesma usada no Antigo Testamento para descrever, para quem conhece essa história, para quando Acã, ele também reteve alguma coisa quando eles entraram, o povo de Israel entrou em Jericó. Deus havia proibido o povo de pegar qualquer objeto daquela cidade que havia sido conquistada. Nós chamamos isso de espólio de guerra. Mas Acã, ao invés de ouvir a Deus e obedecer, o que ele fez? Ele pegou alguns objetos ali. E essa é a mesma palavrinha que é usada aqui no texto de Atos. O que aconteceu ali no Antigo Testamento? Ele se apropriou indevidamente de algo que Deus tinha dito para ele não pegar. Quando essa palavra ela foi usada no Novo Testamento, e na verdade só existem dois usos dessa palavra, a outra está em Tito, capítulo 2, versículo 10. E o que está escrito lá? Não furtem. Então, quando Lucas, em Atos, ele escreve que Ananias reteve, mesma palavra, que é usada na Septuaginta, lá no caso do Antigo Testamento, e depois em Tito. Quando essa palavra é usada, ela tem essa conotação de furto, de apropriação indevida. Então isso nos leva a pensar que Ananias e Safira tinham feito um compromisso diante da igreja e com Deus de vender a sua propriedade e dar todo o dinheiro para a mesma causa que Barnabé e outras pessoas generosas davam, para o bem-estar das pessoas carentes. Eles não tinham que fazer isso. Eles não tinham que ter feito algum voto ou alguma promessa para dar todo o dinheiro da venda da propriedade, mas aparentemente eles fizeram. E por que fizeram? Ter ficado com parte do valor foi pecado, foi mentira a Deus. Vejam, a propriedade não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Deixa eu aplicar um pouquinho disso aqui. Pensem bem, será que hoje mesmo nós já não fizemos algo semelhante ao que Ananias fez? Eu não sei quantos de nós estamos prestando atenção nas letras que nós estamos cantando. Porque nós cantamos, por exemplo, nós queremos ouvir tua voz. É verdade? Marcharemos cheio de coragem. Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver. O refrão da canção dizia: marcharemos cheio de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Eu sei que existe uma questão poética quando nós cantamos, eu sei que existe um desejo possivelmente genuíno de fazer isso, mas nós estamos cantando e nos comprometendo com a igreja e com o Senhor por algo que nós estamos falando. E a pergunta é: isso é realmente verdade em sua vida? De novo, será que nós não estamos assumindo compromisso e promessas com Deus quando cantamos que não são verdadeiras? Lembre-se lá de Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10, quando Deus ele exorta o povo de Judá. Ele diz que eles estavam roubando a Deus. Só que a questão não era material, não eram objetos, não era alguma coisa. Eles roubavam Deus por aquilo que Deus havia requerido deles. Será que nós também não estamos fazendo isso? Como é que está a sua dedicação a Deus? Ele requer isso de nós. Como é que está a sua devoção a Deus? Ele requer isso de nós. Como está a sua consagração?
o seu tempo a Deus, o seu serviço. Tudo isso Ele requer de nós. E olha o que aconteceu com Ananias, depois de ter sido pego no flagra. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Deus não brinca com a pureza da igreja. E nesse caso, Deus ele resolveu exterminar uma vez por todas esse problema logo no princípio, quando ele foi encontrado. Quem ficou sabendo do que aconteceu, com certeza pensaria 2 vezes antes de cometer o mesmo erro. Mas nesse exemplo a se evitar, apropriar-se indevidamente, não foi o único pecado apresentado nesse trecho bíblico. Como nós já vimos no capítulo 4, aquela comunidade cristã vivia dias de muito amor, cuidado e dedicação ao próximo. Várias pessoas venderam suas propriedades e isso era honroso. Barnabé, mais uma vez, e por exemplo, seguramente ganhou reconhecimento pelo que ele fez, e infelizmente, essa era a preocupação do casal Ananias e Safira. Eles eram vaidosos, e eles queriam transmitir para os irmãos na fé que eram piedosos, amorosos e dignos de serem reconhecidos e respeitados. Eles eram do tipo que olha para o pessoal do louvor e pensa: como eu queria estar lá na frente, ser visto pela minha habilidade, pela minha voz. Ou seja, a prioridade não é a contribuição com a igreja. E aqui eu não estou falando só de recursos financeiros. Na verdade, nem estou nesse caso específico. A preocupação é de fazer de si mesmo um espetáculo. Eles eram como atores que fazem o papel de pessoas generosas, piedosas, consagradas, mas na verdade eram hipócritas. Olha como a narrativa continua. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. Vocês conseguiram ver a hipocrisia? Conseguiram perceber que ela queria ganhar o Oscar de melhor atriz pelo papel de mulher piedosa e generosa? Jesus tratou disso em Mateus capítulo 6. No versículo 1, ele diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Talvez o aplauso que você recebesse de anjos no céu já foi dado aqui para as pessoas. Jesus, nesse texto ainda, ele dá o exemplo de dar oferta, no versículo 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Não há espaço para sermos atores na hora de adorarmos a Deus com as nossas vidas, com as nossas finanças, com as nossas orações, no versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Ele está dizendo: não ore com o objetivo de impressionar as pessoas. Percebam que Deus, ele não queria e nem precisava do dinheiro de Ananias e Safira. O que ele queria era que o casal servisse como um bom instrumento na mão dele.
Deixe-me lhes perguntar uma coisinha. Vocês sofrem com essa tentação que Ananias e Safira sofreram e caíram, de transmitir uma imagem que não é real sobre você? O seu ego, de vez em quando, ele fica inflado com o desejo de ser reconhecido pelos outros. E isso pode acontecer quando você prepara um estudo bíblico. Pode acontecer quando você se expressa no seu grupo pequeno, na coinonia, quando você ora, às vezes como você faz uma pergunta. Isso pode acontecer na sua atitude de falar sobre o seu serviço na igreja, na sua contribuição, ou no serviço que você faz, ou financeiramente. Vocês sofrem com essa tentação? Eu sofro. Tem mais um pecado aqui. E é até engraçado a expressão que eu vou usar aqui, mas nós também podemos dizer que há esse outro pecado aqui. O pecado talvez fosse formação de quadrilha. Claramente, Safira foi cúmplice de tudo o que acontecia. No versículo 2, nós lemos que Safira sabia dessa retenção inapropriada do dinheiro. No versículo 8, ela responde a Pedro que o valor doado era justamente o valor pelo qual a propriedade foi vendida. Mentira. No versículo 9, Pedro diz que ela e Ananias entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Irmãos e irmãs, saibam que não existe aliança conjugal que justifique uma cumplicidade de erros e pecados, seja do homem, seja da mulher. Não existe condição legal perante Deus que lhe dá a liberdade de dizer: eu só fiquei ouvindo o que os outros falavam. Eu mesmo não disse nada. Isso se chama cumplicidade. E Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Entendam então que a expectativa de Deus, quando existem situações marcadas pelo pecado, marcadas por aquilo que vai contra a vontade de Deus, não é acomodação, não é silêncio, é reprovação. E essa história da morte desse casal serviu como um apavorante exemplo para toda a comunidade cristã, que nós lemos no versículo 11. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Dessa comunidade que continuaria lutando contra o pecado, mas no temor do Senhor se avaliariam e tomariam medidas importantes contra o pecado, antes que Deus tomasse suas justas e próprias medidas para cultivar a pureza na igreja. Entrando na conclusão, a história bíblica nos dá tanto bons exemplos de fé e piedade, quanto maus exemplos de fé e piedade. Barnabé, sobre quem nós ouviremos outras vezes na narrativa de Atos, ele foi nos apresentado aqui como alguém que contribuía significativamente à igreja. Em especial, no texto de hoje, o destaque de Barnabé estava na sua atitude altruísta e generosa, em vender um campo que possuía e entregar o dinheiro para que a igreja administrasse o recurso em prol dos mais carentes. E, em última análise, servia para a manutenção das características que faziam daquela igreja de Jerusalém uma igreja ideal. Por outro lado, no texto de hoje, nós também vimos Ananias e Safira servindo como maus exemplos de fé e piedade, exemplos a se evitar. Numa igreja cheia do Espírito Santo, também havia um casal que se deixou encher pelo diabo, ou seja, que se deixou levar pelas armadilhas de Satanás, cujo objetivo é sempre mentir, é sempre enganar, é sempre contra a verdade, é sempre contra Jesus Cristo. E esse casal, ao invés de ser comprometido com a verdade, eles mentiram contra Deus, porque eram hipócritas.
Eles desejavam ser reconhecidos e honrados entre os irmãos e as irmãs da igreja. Eles tiraram o foco de Deus e tentaram colocar as luzes sobre si mesmos. Eles desejavam a aprovação dos homens por causa do seu ato supostamente generoso e sacrificial, querendo ser vistos como membros especiais daquela igreja. Isso é pecado. Eu li uma frase hoje e eu gostei muito, e tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Ninguém é tão feio aos olhos de Deus como aqueles que ostentam uma beleza espiritual que não possuem. Meus irmãos, tomem cuidado. Tomem cuidado para não representarem algo que vocês não são. Não sejamos cúmplices de Satanás e nem tampouco do pecado. Ambos, o pecado e Satanás, têm poder para nos enganar. Satanás é o pai da mentira e o pecado é o que o nosso eu sem Deus deseja. Infelizmente, a nossa carne, a nossa natureza, naturalmente deseja o pecado. E por isso, nos esforcemos para conhecer a Deus e aprender dele. É com o Senhor que aprenderemos o real significado de lealdade, de justiça, de retidão. É com Ele que saberemos o que é e o que não é pecado. Pecado não é uma construção social. Não foi definido por homens e mulheres. O que é pecado, o que foi pecado há 3.000 anos, ainda continua sendo pecado hoje. Sempre foi Deus que definiu o que é certo e o que é errado. É Ele que definiu o que é uma cumplicidade pecaminosa. É Ele que nos orienta corretamente. É Ele que sabe o que é ser santo. Não são suas próprias nem as minhas próprias ideias. Até por isso, nenhum pecado que cometemos deixa de ser contra Deus. Todo pecado ofende a santidade de Deus. Nesse trecho que nós lemos, Ananias e Safira, eles estavam contando uma mentira. Eles estavam atuando para se fazerem de pessoas que não eram. E o que Pedro disse? É contra o Espírito Santo que vocês pecaram. É contra Deus que vocês mentiram. Não era para Pedro a mentira. Quando somos hipócritas, representando algo que não somos, quando somos cúmplices do pecado de alguém, entendam, seu erro não é somente contra as pessoas que você está tentando enganar ou está tentando acobertar. Pecado, seja ele qual for, como definido por Deus, pecado, sempre será contra Deus. E o exercício satânico do nosso inimigo é sacar Deus das nossas vidas e nos fazer acreditar que a razão pela qual existimos não passa pela existência e presença constante e bondosa de Deus. Inclusive, quando lhe derem o troco errado no supermercado, ou na feira, ou em qualquer outro lugar. Ai daquele que quando receber o troco errado, disser: obrigado, Senhor, esse troco errado é provisão tua. Se nós não aprendemos de Deus, não haverá chance da gente saber que isso se chama furto, que isso é pecado. É você se apropriar de algo que não é seu. De novo e por fim, conheça Deus. É Ele quem vai nos ensinar que não existe chance de transferirmos os nossos erros para alguém ou alguma coisa. Não fui eu, foi o diabo. Não tenho culpa. São os meus instintos enquanto homem, são os meus hormônios. Não, eu não tenho responsabilidade com isso, são coisas dos meus antepassados, está no meu DNA. Não vai adiantar. E até por isso eu pergunto, será que estaríamos vivos se Deus decidisse agir conosco como decidiu agir com Ananias e Safira? Eu espero e oro que saiamos daqui hoje com o mesmo temor que ficou a igreja de Jerusalém ao ter ouvido o que aconteceu com Ananias e Safira. Isso é sabedoria.
Tolice é você dizer, não, primeiro eu quero ver como que é com meus próprios olhos, ao invés de seguir os exemplos que nós já temos para fazer o que é certo, para conhecer o que é errado. E por fim, só mais um pontinho antes de finalizar a minha mensagem, porque isso também tem a ver com o que nós estudamos aqui hoje. Eu queria agradecer a cada um de vocês que é membro aqui na Fonte e entende a responsabilidade de contribuição para a manutenção da nossa igreja. Que os Barnabés do nosso meio, que contribuem pela causa e motivações corretas, sejam abençoados por Deus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que nos informa e também nos transforma com o poder do Espírito que hoje habita em nós, por causa da Tua graça, de que quando cremos fomos habitados pelo Senhor Deus. Nos ajude, Pai, a quanto igreja, a fazermos a Tua vontade, a reconhecermos o uso das nossas habilidades, dos nossos recursos e apontarmos tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Senhor, que haja temor em nosso coração, que haja ódio, que haja nojo contra o pecado e que nós adoremos a santidade, a luz que nos guia que vem do Senhor. Pai, eu peço por cada um de nós aqui, para que nós, conhecendo Cristo, conhecendo o Senhor, sejamos iluminados pela Tua palavra e saibamos o que realmente é pecado e nos afastemos dele. Nos ajude, Senhor, enquanto igreja, a fazer o que é certo. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.